para que serve a história, né? Acho que essa é a pergunta-chave. Me parece que a gente, quando discute para que serve a história, né, o Mark Bloch teria sido talvez o nome mais famoso para fazer essa discussão, mas me parece que quando a gente faz essa pergunta, a gente tem que sempre olhar para um presente de crise, né? É um presente que a gente vê uma falta muito grande de perspectiva futuro e que o passado parece não dar conta, em última instância, de explicar os nossos traumas, as nossas crises atuais, né? Então, a gente parte do ponto de um momento, né, em que a gente teria que reconhecer que fazer essa pergunta é também dizer, estamos em crise, precisamos definir, então, para que serve a história, para podermos sair dessa crise, né? E é um problema isso, porque a gente tem que ser franco, né, nesse ponto, à medida que a história ela carrega consigo uma espécie de duplicidade, né? Enquanto instituição, pelo menos, né, ela pode ser pensada tanto como a legitimadora de uma série de relações de dominação, não é de hoje, claro, mas a história ela sempre foi um instrumento que, enfim, tiranos, governos autoritários, instituições totais, sempre puderam se valer para legitimar a sua própria existência, para legitimar as relações de dominação que eles impõem sobre os sujeitos. Pois bem, mas a história não é só isso, né? Ela não é só o que o Hobsbawm chama de a matéria-prima das ideologias legitimadoras do Estado, né? Do mercado, enfim. A história também é resistência, né? A história também é um campo de combate, de questionar, na verdade, essas visões legitimadoras da ordem. Ela questiona por meio das experiências dos sujeitos, questiona por meio dos silenciamentos que existem sobre, enfim, os não conformados, né, ou os não normativos dentro de uma determinada sociedade. Ela impõe reflexões sobre sujeitos múltiplos, né, a multiplicidade desses sujeitos em realidades sociais distintas. Ela serve justamente para questionar, muitas vezes, a própria visão de história ou as próprias visões de história, os próprios usos do passado que os regimes mais truculentos, que as instituições mais autoritárias fazem para impor processos de dominação. Eu diria que o que cabe ao historiador no momento de crise, quando ele se questiona, então, para que serve a história, é justamente perceber, talvez, essa bifurcação, né, e se posicionar diante dela. Ele pode, por um lado, assumir que o papel da história é um papel de legitimação do Estado-nação, do mercado, da igreja, né, da branquitude, da heteronormatividade. Ele pode, né? Mas ele também pode, e a gente espera que esse seja o caminho que a maioria dos historiadores, principalmente os historiadores do futuro, sigam. Ele pode pensar a história como a instituição que vai questionar o poder em todas as suas esferas, em todas as suas instâncias, vai questionar as relações de dominação e que poderá servir como arma, né, como arena de combate, que poderá servir, inclusive, como um instrumento para uma contra-hegemonia se formar e a gente poder disputar dentro do corpo social por projetos mais democráticos, mais emancipatórios e que sejam, enfim, politicamente voltados para uma verdadeira igualdade. É isso, acho que é isso que eu tinha para dizer.